Sejam muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai desmistificar aquele jargão pesado que rola por trás das corporações mais poderosas do mundo. Para quem tem curiosidade de entender quem é que realmente puxa as cordas da economia moderna, fiquem por aqui, porque essa explicação visual vai deixar tudo muito claro. Vamos entender o que de fato define essas gigantes corporativas e como foi que elas chegaram a esse patamar. Para começar, reparem bem nas marcas que estão dominando a tela. A gente literalmente esbarra com essas gigantes o tempo todo. Fast food, tecnologia, roupas, cartões de crédito. O que é mais fascinante aqui é como essas entidades estão totalmente entrelaçadas na nossa rotina diária. Não importa o fuso horário ou o continente, a gente bate o olho e reconhece a identidade visual na mesma hora. Mas pensem comigo, o que exatamente dá a essas empresas o poder de estar em absolutamente todos os lugares ao mesmo tempo, muitas vezes ditando os preços do que a gente consome e até as vagas de emprego da nossa região? É exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai montar agora. E para a gente não se perder, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, gigantes corporativas. O que são? Depois, a batalha das governanças. Uma breve viagem no tempo, a fórmula da expansão, o topo do mundo e, para fechar, o Brasil no cenário global. Então vamos direto ao ponto 1. Gigantes corporativas. O que são? O nosso conceito básico. A definição mais fundamental que a gente precisa ter em mente é esta. Uma empresa multinacional tem a sua matriz, a famosa empresa-mãe, instalada em um determinado país, mas ela atua no mercado de vários outros países. É como se fosse um quartel-general que estende seus braços comerciais pelo planeta. E tem um detalhe crucial. Essa matriz dita as regras do jogo de forma bem rigorosa, garantindo que o produto que a gente compra aqui no nosso continente tem exatamente o mesmo padrão, o mesmo sabor ou o mesmo design daquele que é vendido do outro lado do oceano. É uma padronização fortíssima. Agora a gente chega no ponto 2, que é onde a maioria das pessoas se confunde. A batalha das governanças. Multinacional versus transnacional. Aqui a gente consegue ver a diferença de forma bem clara. No lado esquerdo, as multinacionais funcionam com centros de comando múltiplos e bastante rígidos. Pensem nas grandes redes de fast food. A matriz decide o cardápio, o modelo de operação, até o uniforme de quem atende, com pouquíssima margem para invenção local. Já no lado direito, o jogo muda totalmente com as transnacionais. Elas mantêm uma sede principal, só que as suas filiais espalhadas pelo mundo têm uma autonomia enorme. Elas não ficam presas às ordens da empresa-mãe. Um exemplo clássico seria a Nestlé ou a Unilever. Os produtos dessas marcas mudam drasticamente de um país para o outro para se adaptar ao gosto local, sem precisar pedir autorização da matriz para cada pequena mudança. É uma independência que dá uma agilidade incrível no mercado. E isso nos leva à nossa parte 3, uma breve viagem no tempo. Como foi que esse modelo surgiu? Olha, a raiz disso tudo vem de longe, começando lá com a Companhia das Índias Orientais. E um detalhe chocante, essa corporação chegou a ter um exército privado maior do que as forças armadas de muitos países na época. Dá para acreditar? Mais para frente, ali no final do século XIX e início do século XX, o capitalismo financeiro entrou em cena, injetando um volume absurdo de dinheiro, o que permitiu uma expansão agressiva. Até que, finalmente, no final do século XX, a globalização abraçou a tecnologia e a logística para conectar absolutamente todos os mercados. Tópico 4. A fórmula da expansão. Afinal, por que essas empresas crescem num ritmo tão alucinante? Nenhuma empresa sai cruzando fronteiras só por esporte, tá? Tem muita estratégia financeira aí. Primeiro de tudo, a busca incessante por mais mercado consumidor, óbvio. Segundo, eles vão atrás de onde tem matéria-prima de sobra. Terceiro, buscam ativamente locais com mão de obra mais barata para reduzir custos. Quarto, as fábricas costumam se instalar onde as leis ambientais e trabalhistas são, digamos, mais flexíveis. E por fim, o tapete vermelho que muitos governos estendem, os incentivos fiscais. É exatamente esse checklist que explica por que o celular que a gente usa provavelmente teve o design desenhado em um país, as peças fabricadas em outro e foi montado em um terceiro continente. É um verdadeiro quebra-cabeça global. Vamos dar uma olhada agora na parte 5, o topo do mundo. As 10 corporações mais valiosas do momento. Dando de cara com um pódio projetado para 2025 e 2026, a gente percebe logo de cara que a tecnologia engoliu o mundo. No topo absoluto, a Nvidia, que surfou de forma espetacular a onda da inteligência artificial e dos microchips. Logo em seguida, a Microsoft, com o seu domínio imbatível em serviços de nuvem, e claro, a Apple, a eterna rainha dos eletrônicos. Se alguém ainda tinha dúvida, agora é oficial. Dados, inteligência artificial e servidores valem hoje muito mais do que qualquer grande fábrica ou reserva de minérios.
E o resto do top 10 mostra uma diversidade bem interessante. A gente tem o gigante do comércio eletrônico, a Amazon, a turma de buscas IA com a Alphabet, que é a dona do Google, e a Meta dominando as redes sociais. Mas não pensem que a velha economia morreu, viu? A energia tradicional ainda tem um peso brutal com a Saudi Aramco do ramo do petróleo. E lá nos bastidores, fazendo todo esse mundo digital funcionar, temos a Broadcom e a TSMC fabricando os processadores. Para fechar com chave de ouro, a Berkshire Hathaway garantindo a força dos investimentos financeiros. É um grupo bem seleto e super poderoso. Tópico 6. O Brasil no cenário global. Como as nossas potências nacionais se encaixam nisso tudo? E aqui a gente tem uma mudança de paradigma que é simplesmente fascinante de observar. Historicamente, quando a gente pensava em uma gigante do Brasil, a primeira coisa que vinha à cabeça era a exportação de commodity ou petróleo, né? Só que aí entra o Nubank e ultrapassa a tradicionalíssima Petrobras em valor de mercado, com uma projeção batendo na casa dos 214 bilhões de reais em 2025. E qual foi a mágica? Uma expansão internacional agressiva e muito bem executada. Isso prova que essa fórmula global de crescimento também funciona incrivelmente bem para empresas que nascem aqui no Brasil. Na verdade, a nossa escalação de empresas brilhando lá fora é fortíssima. Claro, a gente ainda tem Itaú, Vale e a própria Petrobras, mas olha o caso da Ambev. Um sucesso tão absurdo que ela controla simplesmente a Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do planeta inteiro. Tem o agronegócio com JBS, Marfrig e BRF alimentando o mundo. E o mais legal é quebrar aquele velho estereótipo. A gente também exporta alta tecnologia e inovação. Temos a Stefanini arrebentando no setor de TI nos Estados Unidos, a WEG com infraestrutura elétrica pesada e a Natura dando aula de sustentabilidade e cosméticos em vários continentes. E depois de ver tudo isso, a gente precisa fechar com uma reflexão provocativa. Pensem bem, se a gente vive num mundo dominado por empresas transnacionais que têm filiais operando quase por conta própria, ignorando fronteiras e ditando as regras do que a gente consome no dia a dia, quem é que manda de verdade na economia? Será que são os governos que tentam colocar regras no jogo ou essas próprias corporações gigantescas que muitas vezes têm orçamentos muito maiores do que países inteiros? É um verdadeiro jogo de xadrez global que vai continuar moldando a nossa vida. E aí, qual a aposta de quem está assistindo? Muito obrigado por acompanharem essa explicação com a gente hoje e até a próxima!